paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma pré-aula aqui da Escola Bíblica de Blumenau. Meu nome é Jennifer e nós vamos estar juntos, se Deus quiser, até o final da lição inteira. A gente já está na aula 5 e a aula de hoje é as bodas do Cordeiro. A gente vai sempre no mesmo esquema. Eu trouxe um quadro ilustrativo, que é a ilustração da nossa lição de um jeito diferente, tá? Só que de um jeito mais cronológico, tudo bem? E aqui nessa nossa lição não tem uma doutrina, que é a doutrina da ressurreição. O que acontece com toda essa gente que morre, com toda essa gente que vai ser ressuscitada, com toda essa gente que vai ser transformada quando estiver viva mesmo na ocasião do arrebatamento. O que acontece com toda essa gente? Então essa doutrina da ressurreição não está na nossa lição. Lembrando que isso é uma das doutrinas, a doutrina da ressurreição e a doutrina, né, do estado eterno, do fim de todas as coisas, no que se diz respeito ao juízo de todas as coisas, juízo eterno, é uma das doutrinas elementares, tá bom? É fundamental que você saiba. Então, eu já deixei alguns nomes, tá? Até eu acho interessante, essa aqui que eu tenho é uma revista do professor. Mas se você é um professor, com o pressuposto que eu estou falando com outros professores, tá bom? Mas se não é, você poderia mostrar isso para os seus alunos, tá bom? Que na sua revista existe uma galeria de exposição de livros que falam, tá? Existem muitos livros, é claro, mas esse livro aqui que está na Bodas do Cordeiro, ele é fundamental, tá certo? E ele é de muita utilidade. Eu tenho esse livro, tá? E você deveria ter também, vai te ajudar muito. As Bodas do Cordeiro. Nós vamos mudar um pouquinho a ordem da nossa lição. Por quê? Porque existem coisas que a revista não fala, mas que é importante que você entenda, até para pegar o fio da meada de toda a nossa aula, tá bom? De tudo aquilo que a gente aprendeu até aqui. Mas, quando a gente pergunta para alguém, até mesmo para os seus alunos, o que são as bodas do Cordeiro, o máximo que você vai ouvir hoje em dia, né, é uma festa, né? Ou eu não sei. Não faço a mínima ideia do que sejam as bodas do Cordeiro. Então, gente, um dos fatos do quais as pessoas não sabem esperar a vinda de Jesus é porque elas não sabem nem o que vai acontecer com elas. Não adianta você estar se preparando, esta foi a conclusão que eu cheguei hoje de manhã, não adianta você estar se preparando para o retorno do Messias se você não sabe o que você está esperando. Você está esperando ele voltar para quê? Para ir para o céu? Para acabar com o sofrimento, com a tristeza, com a dor, com a miséria? Não, gente, misericórdia. Você não está esperando para isso. Então, o mínimo que você mostra quando você espera só essas coisas é que você é miserável. Só isso. Tá bom? É a miséria que você espera. Então tem gente, sim, que está se preparando da forma correta. E nós vamos ver isso na parábola das 10 virgens hoje, que a metade da lição é a parábola das 10 virgens. Nós já falamos sobre ela no arrebatamento, já comentamos sobre ela até no Tribunal de Cristo, se eu não me engano, tá? Mas, gente, hoje a gente vai responder umas perguntas e logo depois eu vou deixar isso para vocês. Qual é a ênfase da aula? Qual deve ser a ênfase da aula de vocês? A ênfase da aula não deve ser você ficar imaginando o banquete que Jesus vai te dar e qual que é o cardápio. Tem gente hoje em dia que fala até o cardápio que vai ter na mesa. Gente, pouco importa isso, o cardápio, o banquete, tá bom? Jesus sentado à mesa, que é o que a nossa lição diz. É importante? Claro que é sensacional. Mas o mais importante, que é o que é emergente dentro das igrejas, não é você deixar os seus alunos imaginar uma coisa que nem chegou. Tá certo? É deixar os seus alunos preparados para alguma coisa que nem chegou. Ansiosos, alegres, entendeu? Motivados por isso. A motivação para chegar nas bodas do Cordeiro é primordial do que você ficar imaginando o banquete, Jesus sentado, Jesus servindo, rindo à mesa, falando com Abraão, Isaac e Jacó. Tá entendendo? Então essas coisas que as pessoas às vezes pregam e não sei o que, gente, cuidado. Hoje em dia é essencial que você dê uma rota para os seus alunos, uma motivação para os seus alunos chegarem, né? Um vislumbre de como será, entende? Mas sempre hoje, não lá.
entendeu? Então, trazer isso para os dias de hoje, que é a dificuldade de hoje em dia, não só o conhecimento de que essas coisas existem, que estão na Bíblia, por isso que é importante você mostrar para os seus alunos, até para eles saberem que isso existe mesmo, que isso está na Bíblia, entendeu? Mas para eles serem motivados a chegarem da forma correta lá. Gente, existe muita gente que vai quebrar a cara quando ir para o céu com coisas que poderia ter feito melhor, que até tinha o conhecimento, mas não soube. Você lembra que na aula passada nós falamos muito sobre o fundamento, hoje estou com a língua travada, o fundamento que é Cristo, né? Então, Cristo é a raiz de todas as coisas, tudo bem? É o fundamento de todas as coisas e nele nós crescemos. Se você aprende quem é a pessoa de Cristo da forma errada, você vai ver uma pessoa doente, uma pessoa desequilibrada, entendeu? E logo você vai ter prejuízo com o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, porque você espera alguma coisa que nem sequer existe, que falaram para você, mentiram para você. Bom, cuidado, tem muita gente mentirosa dentro da igreja. Tem muita gente que inventa um céu que não existe, que nem sequer está na Bíblia. Então, cuidado, tá bom? O melhor que você pode deixar para os seus alunos é a motivação de para onde eles vão, que isso vai ser maravilhoso. E deixar uma instrução de como que eles podem chegar até lá. Qual é a direção, qual é o caminho, né? Ensinar o fundamento, tudo bem? Então sim, hoje a gente vai falar da maior festa de todos os tempos, que é a Bodas do Cordeiro, tudo bem? Outra coisa, a nossa lição, como eu falei para você, ela vai dizer Jesus na mesa, Jesus ceando, Jesus não sei o que lá. É legal, tá bom? Lembrando que eu vou deixar um versículo que vai resumir tudo isso para vocês. Se lembra, o essencial da sua aula é a motivação de como chegar nas bodas do Cordeiro, sem ficar imaginando como se... Porque, gente, se lembra, uma das primeiras aulas eu expliquei isso para vocês, como que é a mente humana em relação à mente de Deus, tá certo? Como que é o nosso tempo em relação ao tempo de Deus. Então é uma coisa que não tem como mensurar, entende? Porque a Bíblia mesmo diz, o nosso tempo, Kairos, Cronos, aliás, é diferente do tempo de Deus, Kairos. Então para Deus ele vive um eterno presente, ele não vive um passado, um futuro. Tudo para ele é presente. Então, para nós é que existe o passado, para nós é que existe o futuro, o presente, entende? Então, para Deus não existe essa coisa não, né? Então, colocar tempo e limitações, ou tentar imaginar alguma coisa que é daqui, que é levada para lá, gente, a nossa vida aqui, eu penso que é muito pequeno. Pode ser o banquete maravilhoso que você já viu num filme, que você já presenciou, que você já comeu. Gente, é muito pequeno, é muito minúsculo, ainda é muito miserável em comparado ao que nós teremos lá. Então não dá para ficar colocando, né? A gente até pode tentar imaginar, mas o sentimento de como será sentar na mesa com Jesus, o sentimento, a sensação, entendeu? De como será sentar na mesa, né, com Abraão, Isaac, Jacó, sentar na mesa com outras pessoas, cristãos, né, de todos os tempos, de todas as eras, de todas as nações. Essa sensação, esse sentimento você não tem. Então, por isso que é complicado às vezes você colocar essas coisas na lição, porque você vai dar uma perdida aqui, né? Às vezes a gente vai se complicar ainda mais e você não vai dar o valor, e você não vai colocar a posição de prioridade no seu coração, na sua vida, sobre esse assunto, porque você vai transliterar tudo aquilo que você aprendeu para a sua vida humana miserável, entendeu? E aí você vai pensar que ir para lá, para as bodas do Cordeiro, com pessoas que eram como nós, pecadores, vai ser comum. Gente, nada disso é comum. Nada disso é comum. Tudo é extraordinário. E o extraordinário você não vive ainda, tudo bem? A gente sente, a gente vive algumas coisas aqui na Terra, mas nada sequer é comparado com o que está lá, o que te aguarda, o que aguarda os seus alunos. Entendeu? Então essa aqui é a introdução que eu queria dar para vocês. Outra coisa, né? A primeira pergunta que é importante você perguntar para os seus alunos não está na lição. Então essa parte aqui você já pode começar a copiar. Por que é bodas do Cordeiro?
Entendeu? Por que que não é bodas de Jesus? Por que não é bodas do noivo? É porque que as bodas são do Cordeiro. Gente, uma eterna festa de casamento, as bodas. Tudo bem? Mas por que que é do Cordeiro? Por que que ele quis esse título, bodas do Cordeiro? Porque as bodas do Cordeiro é a eterna festa de casamento de Cristo com a sua noiva, mas também é uma eterna recordação para a noiva, tá certo? Para a noiva, do que Cristo fez para que ela pudesse ser noiva, para que a igreja pudesse ser noiva, entende? Então, gente, qual era a situação do casamento antigamente? Antigamente, o casamento judaico era diferente, era uma festa que durava aí sete dias, né? Então, o noivo, ele ia até a casa da noiva, tá? Ele assinava um contrato, ele pagava um dote, ele tomava um vinho com o pai da noiva e ele ia embora. Gente, qual é a situação aqui? Então, você foi até a casa da noiva, né? Pediu ela em casamento, assinou um contrato, tá certo? Para tomar posse da noiva e pagou um dote, um preço para ficar com aquela noiva. Qual foi o dote que Cristo pagou pela igreja? Pagou com seu próprio sangue vertido na cruz. Então, o sacrifício vicário de Cristo é o dote eterno para ter a noiva ataviada com ele quando ele voltar no arrebatamento da igreja, tudo bem? Então, gente, tudo isso são símbolos para trazer você para perto, tá? E aí, na ocasião, né, do casamento judaico, ele pagava o dote, tomava um vinho, assinava um contrato e iria embora. É por isso que lá em João aparece, na casa do meu pai, há muitas moradas. Ele está falando isso, trazendo para cá, se eu não me engano, é João 10. Na casa de meu pai, existem muitas moradas. Uma delas é sua, entendeu? Então, essa era a cerimônia solene que ele falava para a noiva. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Uma delas é sua. E ele ia embora, assim como Cristo também foi embora na sua primeira vinda. E a noiva ficou para se ataviar, para se preparar, para aprender como que se deve cuidar do noivo. Então a mãe segurava a filha e dizia, não, agora eu vou te ensinar como convém cuidar do seu noivo. E o noivo iria embora, preparar uma morada na casa de seu pai, para voltar e buscar então a noiva para a festa de casamento. Então ele pega essa ilustração, Cristo, para mostrar a ilustração das bodas, tá certo? De como será as coisas com a igreja também, ok? Então, gente, nada é diferente. Cristo foi, tá? Assunto aos céus, foi para a casa de seu pai preparar uma morada para mim, uma morada para você, uma morada para os seus alunos, tudo bem? Foi. E aí, nessa ocasião, a noiva, que é a igreja, ficou com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo desce e barra a igreja e diz, não, eu vou te ensinar como convém cuidar do noivo. E é o que o Espírito Santo faz até hoje e fará até que Cristo voltar. Ensinando a igreja, preparando a igreja, ataviando a igreja, como que se deve cuidar do noivo, receber o noivo, amar o noivo, retribuir para o noivo, oferecer para o noivo, tá certo? Qual é o carinho que você deve ter pelo noivo, o anseio, a esperança, tudo isso o Espírito Santo te mostra, tudo bem? Então, haverá o dia do retorno do noivo para buscar essa noiva que já está toda ataviada, esperando, né, no ponto já, esperando, toda aprendizada já, tudo certinho. Vai pegar essa noiva e vai levar então para as festas, tudo bem? Essa festa durava então 7 dias, tá? Agora aqui existe, gente, um porém. Quanto tempo? Essa é outra pergunta. A primeira pergunta é por que as bodas é do Cordeiro? Tudo bem? Aprendemos. A outra pergunta agora é quanto tempo isso vai demorar? Por quê? Porque aqui existe uma divergência muito grande, tá certo? E essas coisas a gente não tem como mensurar. Você não tem com a sua mente humana como botar limites nas coisas de Deus, achando que você, como se Deus vivesse nesse plano. Não vive. Então, cuidado, tá?
Por isso que eu digo, a motivação maior não é você imaginar como que vai ser as coisas e o cardápio da mesa. Cuidado. As coisas maiores é você se preparar para chegar lá. E esse ponto que aparece, então, a parábola das 10 virgens aqui na lição, tudo bem? Mas olha só. Se lembra que nós estamos aqui a primeira vinda, o arrebatamento da igreja, a igreja vem para cá, onde ela vai ser galardoada, e depois ela vai para as bodas. Nesse meio período, essa parte aqui é céu. Daqui para cá, nesse meio período aqui, é a terra, onde vai estar a situação da tribulação, da grande tribulação que dura 7 anos. E aí existem pessoas que vai dizer, mas as bodas do Cordeiro, que são 7 dias, né, num casamento judaico normal, que no caso aqui serão 7 anos, gente, ninguém sabe. Ninguém sabe, isso não está escrito na Bíblia, cuidado, tá certo? Então não tem como tu saber, vai durar 7 anos? Vai durar? Para mim dura uma eternidade. O que é o tempo daqui com o tempo de lá? Não sei, dura quanto tempo Deus quiser que dure, entendeu? Se Ele quiser que dure a festa a vida inteira, vai durar a vida inteira, ninguém sabe, entendeu? Então quanto tempo dura? Ninguém sabe. É por isso que eu quero deixar um versículo para vocês falarem também, para os seus alunos pensarem que aqui vai ser a remissão total do corpo, um corpo glorificado, que é Romanos 8:18. Então, talvez essa aqui seja uma possível, assim, não resposta, mas para acalmar o teu coração em só esperar aquilo que é glorioso, que vem da parte de Deus, que vem da parte dos céus, que você não tem como mensurar, sentir, imaginar. Tudo bem? Romanos 8:18 vai estar escrito assim: porque para mim tenho que por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória de ser revelada em nós. Aqui está falando da remissão do corpo e da glorificação do corpo. Mas toda essa glória que será revelada em nós, para nós, toda essa glória que será revelada lá nos céus, não tem como ser mensurado, não tem como ser imaginado um negócio desse, entendeu? Então é muito além do seu pensamento, tá certo? Então o mais importante é a motivação de como você vai chegar. A ênfase de todo esse estudo é você se preparar para chegar lá, você ser uma noiva ataviada, tá certo? Não a noiva que já está lá antes da hora. Então esse aqui é o extremo da nossa lição. Como que será lá? Aí já é outra história. Então a gente já respondeu porque as bodas são do Cordeiro, já respondemos, né? Como que isso acontecerá, já falamos aqui. O tempo, ninguém sabe o tempo que vai durar, tá certo? Outras coisas que a gente pode se perguntar, que não está na nossa lição, só para a gente ter uma estrutura mais, né, elevada aqui. Quem é que vai estar aqui? Gente, quem participa das bodas do Cordeiro é a igreja que já foi galardoada, tá certo? Então a igreja, os fiéis de todos os tempos, na situação do arrebatamento da igreja, tanto aqueles que vivem no Antigo Testamento, gente, todos os fiéis que já dormem em Cristo, que já morreram em Cristo, todos eles irão ressuscitar. Então a Bíblia, os mortos ressuscitarão primeiro e depois os que estão vivos serão transladados num corpo de glória. Tudo isso num abrir e fechar de olhos. Gente, o que acontecerá aqui no abrir e fechar de olhos? A transformação do corpo. Não diz que o arrebatamento da igreja é no abrir e fechar de olhos. Apesar que a palavra arrebatamento, harpazo, né, significa esse arrancar com força, né? Arrancar com força é uma coisa rápida, violenta, né? Mas não quer dizer que será no abrir e fechar de olhos. A transformação do corpo é no abrir e fechar de olhos, tudo bem? Então cuidado aqui, ó, tá vendo como existem muitas coisas que a gente não consegue mensurar, né? Ao decorrer do tempo, que a gente não consegue sentir, imaginar. É por isso que a gente tem que ler bastante a Bíblia, tudo bem? Cuidado. Então, assim, toda essa galera que foi ressuscitada, que estava viva, esperando a noiva ataviada, tá certo? Esperando Cristo voltar na ocasião do arrebatamento, toda essa gente vai para o céu. Lá no céu vai o tribunal de Cristo, onde já falamos, vai ser, né, não só as suas obras vão ser jogadas ali, mas muita coisa vai ser vista e revista no tribunal de Cristo, tá? E muitas coisas é para a ocasião do milênio aqui, tudo bem? Então toda essa gente foi galardoado ou não foi galardoado, mas
pessoal que está ali no céu é a igreja glorificada de Cristo, tudo bem? Então, daqui para cá, quando chegou aqui, você já pode mensurar a igreja como igreja glorificada, tá certo? E daqui para cá começam as bodas, tudo bem? Esses são os participantes das bodas do Cordeiro. Cuidado para você não dar um perdido aqui, porque às vezes você estuda, eu mesmo já estudei e já quebrei muito a minha cabeça com isso. Quando eu era bem mais novinho, acho que eu tinha uns 17 anos, quando eu comecei a estudar sobre isso, me dava um nó na cabeça com essas coisas de ressurreição, e né? Até porque isso não está na nossa lição, que é a doutrina da ressurreição. Mas, então tem pessoas que dizem quem são o pessoal que, no Apocalipse 6, né? Quem é o pessoal que canta glória, né, debaixo do altar, que é o pessoal que morreu na grande tribulação. Quem é essa gente? Então essa gente vai participar das bodas, gente? Bodas do Cordeiro é para a igreja glorificada. Bodas do Cordeiro é para a igreja glorificada. Haverá um pessoal que vai dar sua vida, que não vai ser marcado, né? Nem na testa, nem na fronte, nem no pulso, tá certo? Então não vai ser marcado pela imagem da besta, vai dar sua vida morrendo aqui como os mártires. Então os mártires da grande tribulação, tá certo? Esses não participam da bodas do Cordeiro, mas eles fazem parte depois numa segunda ressurreição que haverá aqui, tá, gente? Porque esse esquema de ressurreição, ele não acontece uma vez só, ele é extenso. Então tem gente que vai ressuscitar aqui, tem gente que vai ressuscitar aqui, tem gente que vai ressuscitar aqui, ímpio, tá bom? Então isso aqui é bem complicado, esse esquema de ressurreição é uma baita de uma aula que você deveria ter, tá bom? Eu indico para vocês que até um dos professores da CPAD é o pastor Círio Gomes, tá certo? Ele explica algumas perguntas sobre isso, tem algumas lições da Escola Bíblica Dominical, isso vai agregar, vai somar na vida de vocês, tá bom? Então existem muitos professores bons, talentosos, inspirados por Deus ali, tá certo? Homens de Deus, gente, para te ajudar a entender algumas coisas que não vão te passar perna, não vão falar coisa que é da cabeça deles, tá certo? Tudo biblicamente. Outra coisa. Então, gente, as bodas do Cordeiro é para a igreja glorificada. Os mártires que vêm aqui, né? Esses serão ressuscitados quando Cristo voltar na sua segunda vinda gloriosa, tá certo? Serão parte da igreja glorificada que vai habitar aqui no milênio. Quem que habita no milênio? Só para dar uma continuação aqui. Aqui os povos naturais, tá certo? Como os judeus, são povos naturais. Gente que não foi glorificada, essa gente vai vir daqui para cá, tá certo? Mas não terão um corpo glorificado. Quem terá um corpo glorificado? Cristo e a igreja gloriosa, mas quem participa com Cristo nas bodas é a igreja gloriosa do arrebatamento, tá, gente? Não os mártires. Os mártires terão um corpo glorificado, mas participarão do milênio. Um nó na nossa cabeça, às vezes, isso aqui é um assunto bem complexo, né? Mas vamos voltar aqui só para as bodas, tá certo? Agora que a situação da vigilância, ele vai começar a citar a parábola das 10 virgens, a gente já viu, mas nós vamos ver de novo. Outra coisa que é importante você ver da parábola das 10 virgens é que ela é uma parábola muito ampla, tá bom? Como que você... primeiro, a gente veio aqui do sermão profético de Cristo, tá certo? Que é o Mateus 24, que ele responde uma pergunta tripartida dos discípulos. Terminou de responder a pergunta, você tem que fazer essa separação aqui no texto. Terminou de fazer a pergunta, ele já começa a falar sobre o que ele já estava falando no capítulo 23, que é a vigilância. Então ele volta a falar da vigilância, e aí ele começa com algumas parábolas, que é a forma mais simplória de você falar com alguém a parábola. Tem gente que complica demais a parábola, tá bom? E aí ele vai falar aqui que já era para a igreja nascente. Isso aqui tem gente que fala que às vezes as parábolas, algumas, né, são para a nação de Israel. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, é para a nação de Israel, ou não é para a igreja, tá certo? Aqui a gente diz que a situação aqui das 10 virgens é a igreja. Aí tem gente que diz, que não é, que não é.
Gente, ele estava falando para os discípulos, tá? Até no meio judaico, mas ele já estava falando para a igreja nascente antes, né? Porque a igreja nascente são os próprios discípulos depois na ocasião do Pentecostes, tá certo? Então aqui ele já estava falando para a igreja nascente, tá? Então não é aqui para a nação de Israel, aqui é a igreja mesmo. Bom, então aqui ele vai falando a situação que ele coloca aqui. É uma situação de você guardar então o seu coração, de você saber esperar, né, a iminência de que você não sabe o tempo, nem a hora, nem a ocasião que Cristo vem, ele só vem. Por isso, gente, que quando eles falam da parábola da figueira, a parábola da figueira não é uma parábola de vigilância para o arrebatamento, porque ele está dando sinais, tá certo? Ele está dando sinais. Quando isso acontecer, ele vai dizer, ó, quando isso acontecer, isso vai acontecer. Gente, se ele está dando um segmento, um sinal, não é iminente, né? Não é iminente. Se aquilo aconteceu, depois aquilo vai acontecer. Então você já sabe que aquilo vai acontecer depois que aquilo acontecer, né? Então a parábola vai dizer, quando as folhas estiverem caindo, né, é que já é chegado o verão. Ele está dando uma situação do que vai acontecer. Então, gente, isso aí é vigilância, tudo bem, mas não é iminência. Então, cuidado, né? Você tem que separar o texto. Essa parábola está falando da vinda gloriosa e não do arrebatamento da igreja. Você tem que tomar cuidado. Tudo que não tem uma espécie de, né, situação, quando acontecer isso, é iminência, é arrebatamento, tá? A parábola das 10 virgens, ela vai falar, tanto que a parábola anterior aqui dos servos, né, e depois já tem uma ligação, ó, ele está falando da vigilância, da iminência, e logo ele interliga essa parábola das 10 virgens. Por quê? Porque tem um cognitivo aqui, tá certo? Que é o então, né? Então ele está falando ali a parábola dos servos maus e o bom, e aí depois ele emenda a parábola das 10 virgens e começa, então, o reino dos céus, lá. Entendeu? E logo depois ele vem já com a parábola dos talentos. O que é a parábola dos talentos? É uma referência também ao tribunal de Cristo, tá certo? Então, não tem uma ordem ali, tá certo? Depois a gente vai ver esse negócio de ordem, porque tem perguntas aqui que podem ocorrer na sua mente e a dos seus alunos também, tá? Que depois a gente vai dar uma vasculhada ali no livro de Apocalipse. Mas olha aqui só essa situação da parábola das 10 virgens. Diz assim, ó. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quantos são? 10. Tá? Que tomando as suas lamparinas, tá, saíram ao encontro do noivo. Gente, lamparina tá dizendo para você que é a capacidade de queimar. Lamparina é a capacidade de pegar fogo ali, entendeu? De queimar. As 5 delas eram loucas e 5 eram prudentes, ou nécias, né? Loucas e nécias é a mesma coisa. Então, 5 eram nécias e 5 eram prudentes. As loucas, ao tomarem as suas lamparinas, não levaram azeite consigo. Tudo bem? Então, elas não tinham a reserva, ok? E, no entanto, as prudentes, além das lamparinas e do azeite que tinha ali para queimar, tá certo? Levaram com ela azeite na vasilha. Então, gente, olha só, as 10 pode representar a igreja aqui nessa situação. As 10. Mas aqui está dando uma separação da igreja que vai ser vencedora. Cuidado, tá? Olha só, as 10 estavam esperando o noivo, tá? As 10 estavam ali com as lamparinas queimando o quê? Na situação do começo. Então todas elas começaram esperando o noivo. Todas elas começaram queimando. Todas elas tinham azeite para queimar, queimando. E as pessoas começam queimando quando, né? Começam na igreja, que todo mundo começa queimando, né? Queimando, todas elas. Mas as que eram prudentes, além de começarem queimando, tinha azeite na vasilha reserva. Pensa, você toda produzida, esperando o noivo chegar, bonita, mas com uma vasilha cheia de óleo, segurando. Gente, isso é desconfortável, isso aqui não é legal. Tá? Isso aqui não é conforto, isso aqui não é normal, entendeu? Isso aqui é não é confortável segurar uma vasilha cheia de pesada,
tá certo? Para esperar o noivo, se ele se atrasar, é o que o texto diz. Então não é confortável você ficar segurando a vasilha aqui não, pensa nisso, tá bom? E guarda isso aí. Vamos continuar, ó. E tardando, porque ele demorou, e tardando o noivo, e toda hora, alguns textos que você, quando você for estudar escatologia, vai dizer assim, se tarda o noivo, tardando o noivo, a sensação de parecer que ele está demorando, mas não está, a gente já comentou isso em outras aulas. E tardando o noivo, foram todas tomadas pelo sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, e saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lamparinas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque o nosso acabou. Né? Mas as prudentes responderam, não, não. Para as que, aqui ó, responderam não, para as que não falte azeite para nós, tá? E para vocês também. Ide ante aos que vendem e comprai. Qual é a outra situação que a gente aprende aqui? Gente, o que é óleo reserva? Tá? Óleo reserva, na situação das prudentes, é você, na sua caminhada cristã, para você ter óleo reserva, a chave para você aprender a fazer isso é dizer não. Ah, vamos lá, não sei o quê. Não. Ah, não. 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 O que o texto não fala, que você deveria pensar aqui, é que o texto está falando sobre tempo, tá certo? Para você ter óleo reserva, isso vale um preço. Foi o que as prudentes disseram para as loucas. E de vocês, aos que vendem, e compre. Por quê? Porque ter óleo reserva custa caro, tem um preço. Que preço é esse? Não. É saber dizer não. E toda vez que você diz não para alguma coisa, para algum amigo, seja da igreja ou não, toda vez que você diz não, para passar o quê? Tempo. Qual que é o preço para ter óleo reserva? Tempo. Esse é o preço. Tempo. Então você passar tempo com Deus toda vez que você diz não. Vamos no cinema? Vai durar 3 horas. Não. Quantas horas eu tenho com Deus? 3 horas? Então, tudo isso é acumular óleo reserva, tá certo? E olha só, eu vou te dizer a pessoa que acumula óleo reserva do começo ao fim da vida dela, tá certo? Abre lá comigo em Salmos 1. Salmos 1 é um clássico, mas assim, só para ilustrar um pouquinho aqui a vida de vocês, olha como é que é a pessoa que sabe dizer não, que passa tempo com Deus a vida inteira, acumulando óleo reserva, queimando a vida inteira. Ó, e ele será como árvore plantada junto a córregos de água, ou a ribeiros com água. Entendeu? Então, gente, será plantado, ó, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Lá no texto de Jeremias, que completa esse texto aqui, vai dizer que as suas raízes são profundas, tá? Então ele é plantado junto a córregos de água. O que é a raiz? A raiz, ela não está ali só para procurar mantimento da árvore. A raiz profunda, ela procura a água, que é para manter, gente, que é para manter ela viva sempre. Isso é embaixo da terra, tudo bem, no fundamento. Agora em cima, mesmo que ela esteja pegando os nutrientes, mas ela está ali para pegar a provisão. Que provisão? A água, entendeu? Então do lado de cima pode ter dado a seca do ano e você ter sido atingido por essa seca. Mas aqui diz que as suas folhas não murcham. Por quê? Porque a sua raiz é profunda, você gastou tempo com Deus, entendeu? Você soube dizer não. A sua raiz está ligada no ribeiro, que é a provisão do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, gente, no ano da sequidão, no ano que dê tudo errado no mundo, na sua vida, que é as coisas vindouras, tudo bem?
Nesse ano, gente, ou sei lá, né, no tempo que for da sua vida, que tá falando o ano, o texto, tá? Só tô parafraseando aqui para você. Nessa ocasião, as suas folhas vão continuar bem, você vai continuar bem e você nunca, 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 nunca vai deixar de dar fruto. Mesmo quando vir a tempestade que for, a sequidão que for, nunca vai deixar de dar fruto, porque as suas raízes estão ligadas ao ribeiro, que não só pega nutriente. Tem gente que só pega nutriente. Tem árvore que só pega nutriente. Quando vem a seca, ela morre. Mas tem árvore que as raízes estão ligadas no ribeiro para pegar provisão divina. Tudo bem? As prudentes são Salmos 1:3. Queira Deus que seja eu e você. E os seus alunos? Tudo bem? Salmos 1:3. Tá certo? Então custa um preço. É caro. Você manter uma vida com Deus não é barato, não. É caro, tá certo? Nem sempre vai ser legal, mas é prazeroso. O mais difícil é você entender que tudo isso gera prazer. Tá certo? Então no começo você tem que começar como se fosse um dever, até que gere prazer. Até que você não fique mais pensando e bambalhando se você vai ou não ficar com Deus, ou se você vai ou não ficar com seus amigos, ou fazer qualquer outra coisa que não seja estar com Deus. Então dizer não custa caro, tá? Mas demora tempo, mas você precisa saber ensinar aos seus alunos que tudo isso é prazeroso. Pessoas bem-sucedidas na vida cristã, pessoas Salmos 1:3, são pessoas que souberam que tudo isso é prazeroso, te traz alegria, te traz paz. Paz aqui, gente, é paz interior, tá? Porque por dentro do corpo, da mente é paz, por fora é espada, né? Por fora tem guerra. Tudo bem? Aí o texto continua, aqui, ó. E saindo elas para o encontro, né, para comprar o óleo, tá? Porque ficaram viajando ali, chegou o noivo e as que estavam, né, apercebidas, estavam ali esperando, né, as prudentes, entraram com ele para as bodas, tá? E fechou-se a porta. Gente, cuidado. Essa parábola aqui pode ser a parábola das bodas, é uma parábola de vigilância? Sim. Qual é a maior situação que você deve perceber aqui nesse texto? Quem que entrou para as bodas do Cordeiro? Aquelas que começaram queimando e as que terminaram queimando. Tudo bem? Então, olha só. O noivo veio buscar essa galera, veio buscar a igreja ataviada, que começou queimando, que terminou queimando, seja ela de todos os tempos, de todas as eras, veio buscar essa igreja, buscou, estava esperando, queimando, gente, queimando, tá bom? E aí, quando entrou para o céu, o texto diz, e fechou-se a porta. E fechou-se a porta. Tudo bem? Então, gente, a galera aqui, a igreja infiel, que eles chamam, né? Igreja infiel. Vai participar das bodas do Cordeiro? Não, não, tá? Aqui, cuidado, tá, gente? Porque essa igreja infiel, eu já falei a característica dela para vocês aqui na aula passada, tá? Então, assim, é como se fosse uma doença contagiosa. Essas que têm aparência de piedade, que enganam mulherinhas, são mulherzinhas dentro da igreja, tá certo? Então, cuidado. Esse povo que vai ficar, não é um povo assim que por um triz não entrou no céu. Cuidado. Existem as pessoas que estão no reino de Deus, que fazem parte, e as que não estão. Então, não existe um meio termo, né, uma porcentagem para você alcançar a salvação. Ou você é salvo ou você não é. Ou você entra ou você não entra. Então, cuidado, tá certo? Deus é muito claro nessa situação. Ah, porque o fulano, né, não entrou no céu por um triz. Gente, não existe esse um triz. Não existe uma porcentagem de 90% e 100%. Ou é 100% ou é nenhum por cento nenhum. Entendeu? Cuidado. Então, é tudo muito claro. Se você começa queimando, você precisa terminar queimando. Se algum dia você queimou e bagunçou as coisas, é o jeito com que você termina as coisas é que Deus leva em conta. É por isso que as pessoas só podem ser tomadas como referência na vida de outra no final da vida, porque você pode ser uma bênção ou uma inspiração hoje, uma decepção amanhã. Cuidado, tá bom? Cuidado. Tá? E aqui o texto, que é muito amplo,
ele vai dizer o seguinte, ó: mais tarde chegaram as loucas, né, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas o Senhor respondeu: em verdade vos digo que não as conheço. Ó, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ponto. Terminou. Tá certo? Então, gente, cuidado. Essa outra pessoa, essas pessoas aqui, elas nem foram pro céu, as nécias, entendeu? Elas ficaram aqui na terra. Ah, gente que não... Aqui é para a igreja glorificada. É claro que aqui tem uma parte que é simbólica, tem uma parte que é ampla, que você precisa estudar mais, né? Você precisa conhecer mais. Mas, assim, para ter só o conhecimento, é mais ou menos isso que a gente falou aqui hoje. Ah, então cuidado. Essa é a parte que vocês devem passar bem mais para os seus alunos, tá? Que para participar da mega festa de todos os tempos, você precisa se ataviar, tá bom? Essa aqui, agora eu quero que vocês venham comigo para a última pergunta. A gente tratou da vigilância com a parábola das 10 virgens aqui, que é a situação, né, mais top que a gente tem para tratar, tá bom? Agora, a gente vai tratar de uma situação que tem gente que pergunta assim, gente, por que as bodas do Cordeiro estão no livro de Apocalipse, tá, gente? Que não é um livro que está em ordem, tá? Por favor, não pensem nisso. Por que ela está no capítulo 19? Por que ela não está no capítulo 6? Né? Enfim, por que está aqui no 19? Gente, porque aí existem muitos respaldos de pessoas, né? A gente não falou muito das escolas teológicas, né? De pré, pós, mid, tribulacionista, porque a gente falou já desde o começo que, gente, a ordem dos eventos não é tão importante quanto você está preparado para todos os eventos. Tá certo? Se Deus vier antes da tribulação, amém. Se vier no meio, amém. Se vier depois, amém. Entendeu? Claro que a Assembleia de Deus, certo? Nós acreditamos no pré-tribulacionismo, até com muitos respaldos, gente, tá certo? Tudo muito antigo que a gente estuda isso, tá certo? Já bem arcaico, uma situação bem arcaica de que tudo acontecerá antes, entendeu? Mas vamos lá. Aqui na situação do juízo no céu, do capítulo 19, a gente tem essa, né, esse respaldo, porque tudo está muito misturado. Então, do capítulo 1 até o capítulo 6, está falando de uma coisa. Do 7 ao 10 é outra situação, que é o nosso texto-chave da lição, que é as bodas do Cordeiro. E do 11 até acabar o capítulo 21, já está falando de outra situação. Então você fica meio perdido. Cuidado, né? Mas vamos ler aqui. Olha só. 19, no verso 7. Ó. Alegremo-nos e exaltamo-nos, damos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cujo a esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dada vestir-se o linho finíssimo, né? Resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Atos de justiça são só suas obras de justiça, né? Quando você vai estudar só sobre o reino de Deus, você entende que você entra no reino de Deus, tá? Aqui eu acabei tirando porque acho que não ia ser tão relevante, mas o reino de Deus é algo que você deve estudar junto com essas doutrinas. O reino de Deus, a glória de Deus, entendeu? Mas então você entra no reino de Deus presente pelo arrependimento, assim como João Batista vai dizer, né? Arrependam-nos, porque já é chegado o reino de Deus. Então você entra no reino de Deus pelo arrependimento e você continua queimando no reino de Deus, você permanece no reino de Deus dando frutos de justiça, dando fruto. Tudo bom, gente? Dando fruto são ações, são obras de justiça. Tudo bem? Então esse linho, esse fino, né, vestimenta que você vai ter é das suas obras, tá certo? De justiça. Legal isso, você se vestir da sua própria justiça? Maneiríssimo. Tudo bem? Então me falou um anjo, escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estes as verdadeiras palavras de Deus. Prostrai-me antes os seus pés para adorá-lo. E ele, porém, me disse, vê,
não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia dos profetas. Tudo bem, gente? O que é essa situação aqui da conversa? É uma conversa entre o anjo e a pessoa de João, na ilha de Patmos, quando ele foi, né? Então ele tá tão assim, deslumbrado com tudo aquilo que foi revelado para ele, que foi mostrado para ele do céu, das bodas, a ceia, tudo bem? Isso é outra coisa que a gente sabe, vai ter uma ceia, então a gente vai comer, mas ninguém sabe o cardápio, tá? Cuidado. Gente, então, ele tá todo deslumbrado com o que estava acontecendo ali, e aí ele não sabia o que fazer, se joga aos pés do anjo e começa a adorar o anjo, tudo bem? E aí o anjo diz, ei, levanta, porque assim como eu, você também é um servo, eu também sou servo, você também é, então levanta, tá certo? Aí ele passa uma recomendação, cuidado, adore somente a Deus. Isso aqui eu gosto de pensar desse jeito, tá, gente? Mas isso é o que o texto está dizendo. Mas, às vezes a gente faz muito isso. Uma pessoa é ousada e você começa a adorar a pessoa e não Deus. Então é isso que ele está dizendo, eu sou conservo seu, tá certo? Por mais top que eu seja, você também é. Então levanta, adora somente a Deus, cuidado. Essa é outra advertência que o texto também diz. Bom, gente, então é isso, tá? A gente não tinha muitas coisas para falar sobre isso, porque, que nem eu falei, o mais top é você indicar aos seus alunos como chegar lá, né? Essa é a parte mais incrível da lição. Outra coisa que eu recomendo muito para vocês, tá? É você passar essa estante de livros para os seus alunos. Alguns aqui são bem baratinhos, outros são médios, outros são mais caros, tá? Existem livros aqui que são enciclopédia, então é um trambolho desse tamanho, mais carinho. Bom, mas tudo isso aqui é coisa que vai somar na sua vida, que vai agregar a sua vida, tá bom? Tanto na sua vida pessoal, ministerial, né? Tudo, tá bom, gente? Então, tenha isso, passe para os seus alunos, tá? Sempre passem, gente, muita referência de livro para essa gente ler, passa referência de pessoas para que eles possam assistir. Aqui nas outras aulas já passei várias pessoas aqui para vocês verem, tá? Por quê? Porque é bom ter referência nesse assunto, porque existe muita baboseira. Hoje em dia eu já estava quase pagando um curso que custava R$1.000 e poucos, quando eu olhando uma prévia do curso eu vi um erro tremendo. E aí quando eu vi aquele erro eu falei, mas olha, tudo parecia estar nos trilhos, lindo, perfeito, tá certo? Tudo parecia ser sensacional. Aí quando eu vi aquele pequeno erro, que é um pequeno erro que estraga todo o resto, tá bom, gente? Cuidado, as pessoas sem conhecimento, quando você vai com fome no mercado, tá certo? Você está com fome, quando você vai no mercado, o que te oferecerem, você come, porque você está com fome. Uma pessoa que tem pobreza espiritual de conhecimento, quando oferece alguma coisa para ela que está com fome, ela vai o quê? Vai comer, vai receber. Então cuidado, tá, gente? Você precisa ter pelo menos o básico de todas as coisas para ninguém te passar um migué e você começar a ensinar errado, crescer na vida espiritual errado, viver errado e acabar errado, tá bom? Cuidado. Essa aqui é a parte mais perigosa de hoje em dia. Por exemplo, as coisas hoje em dia são tão, só para você entender algumas coisas, são tão sutis, porque o reino do anticristo, assim como existe o reino de Deus, que nesse atual momento é um reino espiritual, Deus reina na minha e na sua vida, mas o mundo jaz do maligno, tá, gente? Então, o espírito do anticristo, ele atua hoje em dia, de uma forma subliminar. Então, amaciando a minha e a sua mente para coisas que vão vir, que demoram tempo para acontecer, tá, gente? Mas cuidado! Hoje em dia, depois dessa pandemia, o reino do anticristo aumentou de um jeito extraordinário. Por exemplo, você acha comum alguém vir, eu aposto que você talvez não tinha pensado nisso, alguém vir com um medidorzinho e medir a tua temperatura aqui e aqui. O que é aqui e aqui, gente? A marca da besta.
Então, gente, você já tá vendo como a gente vai amaciando a mente da gente para algumas coisas que vão acontecer? Então, cuidado. As coisas acontecem de um jeito tão sutil, igual cobra. Ela fica ali espiando e pá! Entendeu? Cuidado. Hoje em dia, apesar de muita coisa já ser muito escancarada, eu ainda fico com a parábola do trigo e do joio. O trigo e o joio crescem juntos até o final. O problema é que a gente consegue ver, às vezes, tá? Muito mais o joio crescendo, que é a maldade crescendo, que você consegue perceber às vezes. Você consegue perceber, ainda mais hoje que é tudo tão escancarado, e você deixa de olhar que o trigo também cresce, que o trigo também é resiliente, que o trigo também vai ser colhido. Então, cuidado, gente. A separação do trigo e do joio é só no final, é só na colheita que se separa o trigo do joio, tá certo? Agora, o que você não deve de ficar pensando é que sim, você deve ver como é que está a maldade, mas você deve se atentar que o trigo deve crescer. Então você deve perceber muito mais a bondade crescendo no mundo, o derramamento que Cristo quer fazer do seu Espírito no mundo, o avivamento que Deus quer trazer. E muito mais você deve estar pensando, preparado, esperando, preparado para esse avivamento, entendeu? Então, assim, como é que Deus vai avivar se você está comendo mosca? Se você está olhando a maldade? Não. Você deve se preparar para você também ser um desses pessoas que vai ajudar outras pessoas a serem avivadas, que você vai ser avivado, vai avivar outras pessoas, entendeu? Então Deus está esperando gente que espera Ele também. Não é só a questão que Deus faz por você, o que Deus fez por você. A questão é agora, gente, nós falamos isso na aula passada, a retribuição de como ou o que Deus fez por você. Então existe uma retribuição de fé, tá, gente? Você lembra que nós falamos na aula passada, para encerrar hoje, Deus veio tratar do pecado com toda a humanidade aqui, na primeira vinda dele, onde ele morreu na cruz. Agora, ele não quer mais tratar do pecado, porque ele já deu um jeito no pecado. Ele já venceu a morte. Tudo bem? Pecado e morte são umas coisas totalmente diferentes, já estudamos sobre isso. Tudo bem? Então, gente, no arrebatamento, juízo final, ele vem tratar agora um ajuste de contas, entendeu? O que você fez com o sacrifício que ele fez. Então não é mais um reajuste de se você é salvo ou não, se você está com pecado ou não. Cuidado. E aqui nós terminamos a nossa aula, eu espero que você tenha aprendido muito em nome de Jesus. Fique com Deus e até a aula que vem. A aula que vem, traga um caderno, porque a aula que vem é todas aquelas taças, é todas aquelas trombetas, enfim, entendeu? Então aquilo aqui às vezes dá um nó na nossa mente, mas a aula que vem vai ser top. Até a aula que vem.